De maneira bem cuidadosa, com muita atenção, observe a imagem que se projeta nesse local. O que vem à sua mente ao notar essa estrutura? Com o que você acha que se assemelha? Conhecido como a Anomalia de Ararat, esse estranho lugar está localizado no relevo do Monte Ararat, na Turquia, e é acreditado como a arca na qual o personagem bíblico Noé teria salvado as espécies do dilúvio milhares de anos atrás. Até o momento, tudo não passa de pura especulação, mas há aqueles que defendem fielmente a tese de que o que vemos sobre o Monte Ararat seja a estrutura da antiga embarcação que, após aportar no local, não teria sido destruída e se manteve ali, preservada por todo esse tempo graças ao clima frio da Turquia. Será mesmo que tem relação com a antiga Arca de Noé? A anomalia foi avistada pela primeira vez em 1949 pela Força Aérea dos Estados Unidos e fica bem na fronteira entre a Turquia e o território então soviético. É considerado um ponto secreto e onde é proibido de ir, e sobre o qual, como você pode imaginar, o governo não tem nada a dizer. Misterioso, não? No mínimo, uma história mal contada. No vídeo de hoje veremos mais detalhes sobre isso. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mundo Desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Nas antigas escrituras cristãs, a Bíblia, um relato presente no livro de Gênesis conta que num momento em que a humanidade parecia fazer o que era errado aos olhos de Deus, o mundo foi atingido por uma grande chuva torrencial que teria inundado todo o planeta. Um grande barco foi construído para evitar que a humanidade fosse dizimada por completo. E o homem designado para fazer tal trabalho chamava-se Noé. Ele teria cumprido seu trabalho com êxito e foi salvo do grande volume de água graças à sua arca. Na Bíblia conta que a arca de Noé se firmou nas montanhas de Ararat, no 150º dia do dilúvio, quando as águas começaram a baixar. Seria então somente coincidência existir uma anomalia exatamente ali, acima do Monte Ararat? Mas antes de falar exatamente sobre essa anomalia, é importante pensar que a ciência dos estudos pode ser dividida em dois sentidos. Uma primeira divisão que pode ser feita em termos de tipos de ciência e entre ciências formais e ciências factuais. As ciências formais lidam com ideias somente. Exemplo são a lógica e a matemática. Elas não dependem de evidências provenientes do mundo material para a validação de suas fórmulas e postulados. Já as ciências factuais, por outro lado, são as que lidam com fenômenos como o mundo material, construindo dados a partir dos fenômenos e sendo sempre confrontadas com sua capacidade de explicar esse mundo material. Exemplos de ciências factuais são os mais abundantes, da física até a psicologia. Ainda assim, as ciências factuais são bastante distintas entre si, e a partir desse ponto entra outra categorização, que é a divisão entre ciências históricas e ciências ahistóricas, também chamadas de ciências experimentais. Nesta segunda forma de dividir a ciência, podemos dizer que foi Charles Darwin quem introduziu a perspectiva científica que chamaremos de histórica. Na verdade, tal maneira de dividir teses científicas retornam até o filósofo René Descartes, que, ao contrário de Newton, acreditava na possibilidade da Terra ter uma história para contar, ou seja, não ter sido realmente criada por um Deus superior, mas como forma de uma força própria, a evolução. Essa é a teoria histórica de tudo. Por outro lado, a visão que Isaac Newton tinha do mundo era a chamada ahistórica, visto que sua crença era de que haviam com certeza leis que regiam e comandavam o universo, mas que o próprio universo teria sido criado por Deus. Deus teria então colocado todos os planetas e estrelas em seus devidos lugares e só depois operado o início das leis da física. Especular sobre as origens do universo para Newton seria uma atitude sem sentido. Assim, a física nasceu com Newton com base na teoria ahistórica. A diferença entre os dois tipos de ciência é fundamental, uma vez que são baseadas em ontologias radicalmente diferentes. As ciências ahistóricas são baseadas em uma ontologia eminentemente essencialista, um tipo de pensamento tipológico.
Ao passo que as ciências históricas são baseadas em uma ontologia materialista, um tipo de pensamento populacional. Enquanto as ciências ahistóricas respondem às perguntas do tipo como, as ciências históricas respondem perguntas do tipo por quê. As ciências ahistóricas se preocupam com o funcionamento de sistemas ou fenômenos, enquanto as ciências históricas têm interesse em por que os sistemas funcionam do jeito que funcionam. Outra distinção possível é que as ciências ahistóricas se ocupam das causas próximas, enquanto as ciências históricas se ocupam de causas fundamentais. No caso das maneiras de estudar a humanidade, teríamos a sociologia, a economia, a antropologia e a geografia humana como ahistóricas, e a arqueologia, a geografia física e, obviamente, a história como ciências históricas. Portanto, o fato de as disciplinas acadêmicas atuais serem divididas em tópicos é apenas fruto de sua história. Mas o que tudo isso tem a ver com o mistério da Arca de Noé e a anomalia no Monte Ararat? Podemos dizer que a tese sobre a Arca de Noé e sua existência ou não se encaixa na chamada ciência ahistórica, algo que teria ocorrido em uma data próxima, considerando alguns milhares de anos. Ao mesmo tempo, porém, também teria influência na chamada ciência histórica, visto que a anomalia trata-se de um estudo arqueológico. Além disso, também tem envolvimento na ciência ahistórica pelo fato de comprovar a existência de um ser superior, Deus, que teria derramado uma grande chuva sobre a terra e teria ordenado a construção da arca. Mas vamos retornar à chamada anomalia. O cume do Monte Ararat, na Turquia, parece guardar uma estranha anomalia em seus campos de neve, mais precisamente na parte oeste de sua superfície. Em fotografias tiradas desde a década de 1950, foi constatado um estranho objeto de proporções gigantescas ali. Alguns acreditam que esta suposta anomalia, como a estrutura é vista por muitos, esconde na verdade a antiga Arca de Noé, apesar de ainda não haver, de fato, provas verídicas. Foram inúmeras as afirmações de pessoas que dizem ter avistado um objeto de enormes proporções nas imediações do Ararat. Todavia, devido ao difícil acesso que se tem ao monte, visto que maior parte do ano ele fica praticamente coberto por neve. Além disso, muitos dos pesquisadores interessados nesta descoberta foram atacados por terroristas curdos ao tentar visitar o local, pois a região encontra-se sempre em forte conflito. Estes acontecimentos impediram por muito tempo que provas consistentes pudessem vir à tona. Em 1959, um piloto de avião turco tirou fotografias aéreas de um objeto com a forma de um barco na cordilheira do Monte Ararat para o Instituto Geodético da Turquia. O Dr. Brandon Berger, da Universidade Estatal de Ohio, depois de estudar as fotografias, concluiu: "Não tenho nenhuma dúvida que é um barco. Em toda a minha carreira nunca tinha visto um objeto como este em uma fotografia aérea." Após isso, naquele mesmo ano, numa missão de rotina, a Força Aérea Americana fotografou, a mais de 4.000 metros de altura, algo muito curioso nas imediações do Ararat. Os especialistas analisaram as fotos e emitiram um relatório que foi chamado de Anomalia do Ararat. Isso foi mantido em segredo por mais de 5 décadas. Em 1993, Porcher Taylor, um estudante especializado em satélites e diplomacia, começou a especular se realmente esses arquivos existiam. Ele acabou descobrindo que, junto com as fotos de 1949, também haviam outras fotos tiradas por um avião espião chamado U-2. Encontrou também fotos de alta resolução tiradas pela CIA em 1973, usando o satélite militar KA-9. Então, depois disso e depois de muitos esforços, o Serviço de Defesa liberou 6 fotos daquelas tiradas em 1949, mas também não foram suficientes para provar se a anomalia era uma formação rochosa ou algo construído por mãos humanas. Afinal, as fotos foram tiradas de uma longa distância e não estavam nítidas. Devido a várias camadas de gelo no Monte Ararat, não se podia conseguir fotos com muita nitidez daquele lugar, mesmo utilizando equipamentos de última geração. A busca pela Arca de Noé no Monte Ararat continua a alimentar por mais de 5.000 anos a imaginação de exploradores de todo o mundo.
mas a falta de provas científicas transformou o que já era uma lenda em questão de fé. Noé é muito mais que um personagem do Gênesis. É uma figura histórica para cristãos, judeus e muçulmanos, afirmou Ife Andrei Polyakov, orientalista russo que protagonizou, em 2003, uma das últimas expedições ao monte de 5.435 metros de altura. O explorador russo acredita que documentos históricos, em particular as crônicas históricas sumérias, confirmam a existência do profeta Noé, a construção de uma arca e, de fato, um grande dilúvio. Polyakov garante que a Mesopotâmia foi afetada por uma grande inundação há mais ou menos 5.000 anos, mas é impossível saber de sua magnitude e o raio de ação, e se é possível qualificada de dilúvio universal, como diz a Bíblia. Hoje, tudo ainda continua como um grande mistério, visto que nada foi realmente provado. Porém, é fato que somente observando a estranha anomalia nas imagens feitas, podemos facilmente concluir que sua silhueta nos lembra muito o que foi um dia a magnífica Arca de Noé. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!